Bom dia, gente. A paz de Deus esteja com vocês. Eu gostaria de falar aqui sobre a meditação da palavra de hoje, que se encontra em Oséias. E essa palavra, eu quero trazê-la de forma clara, bem objetiva, porque aqui o Senhor vai falar conosco sobre a nossa infidelidade com Ele. Todos os dias nós temos algum tipo de infidelidade com Deus. Então aqui a gente vai falar de forma clara e objetiva sobre a nossa infidelidade, não para nos pôr de forma rude ou de forma, enfim, ruim, mas sim para nos mostrar que a gente tem fidelidade com Ele e que é necessário que a gente venha a ter mais fidelidade com Deus. Claro, todos os dias a gente não vai ter aquela comunhão verdadeira com Ele, mas com certeza buscando Ele diariamente, fazendo com que queremos, com que a gente venha a ter fidelidade com Ele. Se a gente ir caminhar com Ele, querendo ter aquela fidelidade com Ele, com certeza a gente vai ter, mesmo a gente caindo, porque a nossa natureza é caída, então consequentemente a gente vai cair, mas ao longo que a gente vai querendo ter essa fidelidade, intimidade com o Senhor, com certeza Ele vai nos dar graça para suportar isso. Eu estou aqui com o meu caderno de anotações, então vamos lá, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor se encontra em Oséias, capítulo 1. O casamento de Oséias, símbolo da infidelidade de Israel. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Uzias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então veja, Deus mandou para Oséias e falou assim: vá se casar com uma prostituta. Pô, quem pensa no negócio desse fala: não, Deus tá brincando com a minha cara, né? Mas isso mostra que Deus não mandou ele se casar com uma prostituta porque ele não mandou ele casar com uma prostituta porque ele queria humilhar Uzias, ele queria fazer alguma coisa com Uzias, não. Continuando com o texto, foi-se, pois, tomou a Gomer, filha de Blaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse o Senhor: põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeu, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel na vila de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Uzias: põe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Então o Senhor mandou Oséias se casar com uma prostituta para cessar a infidelidade do povo de Deus, do povo de Israel. Deus concebeu filhos a Uzias para que sugerisse perdão e o povo se reconhecer como filhos de Deus. Ou seja, aqui em Oséias é muito mais profundo do que a gente pode imaginar, porque no nosso dia a dia a gente tem muita infidelidade com Deus, a gente trai Deus por muita pouca coisa, assim como aquela prostituta traiu Oséias, a gente também trai Deus todos os dias. Ah, mas eu vou fazer isso, não vai dar em nada. Ah, eu vou fazer aquilo, não vai dar em nada. Deus conhece meu coração, Ele sabe do que eu tô fazendo. Não é só porque você tá vivendo no tempo da graça de Deus que você pode fazer aquilo que você quiser. Não. Da mesma forma que a gente é infiel com nós, da mesma forma que a gente é infiel com Deus, Ele é fiel com nós. Então,
Mesmo que a gente tá ali se prostituindo, mesmo que a gente tá ali fazendo isso, fazendo aquilo, sendo infiel com Deus, sabe, traindo Ele todos os dias, a gente tá sendo fiel a gente. Mesmo a gente lia todos os dias, sendo infiel com Deus, Ele é fiel com a gente, assim como Osías foi fiel à sua esposa, para mostrar que, mesmo diante das coisas ruins que a gente faz contra a face de Deus, Ele ainda nos dá o poder de ir lá e falar: Deus, eu tô errado, eu preciso do Senhor. Então, Deus nos dá todo santo dia uma nova chance de se arrepender daquela prostituição que a gente tá, daquela infidelidade que a gente tá com Ele todos os dias. Então, Deus nos dá todos os dias uma fidelidade dele. E todos os dias a gente dá uma infidelidade dele. Então isso diz mais sobre Deus do que sobre nós. Então, ali Deus foi falando para ele, foi dando filhos para ele, falando para ele colocar o nome dos filhos dele conforme o que Israel vinha fazendo contra a face de Deus. Então, quando a gente chega ali no segundo versículo, segundo capítulo, fala assim: o nosso Deus nos repreende para algo melhor. Então, tipo assim, não é que Deus tá aqui te repreendendo porque você precisa ser mais fiel a Ele, porque Ele tá tapando na sua cara falando que você é infiel. Não. Deus nos chama pra gente ser fiel, mas Ele nos repreende porque Ele nos ama. Você já viu alguém que não te ama te repreender? Não vai fazer isso, porque ela não te ama. Se ela não te ama, ela não vai te repreender, ela não vai querer algo melhor de você. E Deus sempre quer algo melhor de nós. Então a gente não entende algumas coisas e acaba voltando para o passado, porém Deus não desiste da gente e acaba nos levando para o deserto. E lá Ele trabalha em nossos corações, para que na nossa boca não se fale mais do passado. Na nossa jornada Ele ficará conosco, nos dará segurança e fará com que a gente confie somente nele para descansar. Assim Ele dirá que somos filhos deles e nós reconheceremos como nosso Deus se fizermos a vontade. Então, quanto mais Deus é fiel com a gente, mais a gente vê e percebe o quão errado a gente é. E, sabe, muita gente acha que é normal ser infiel. Muita gente acha que é normal, sabe, ficar ali se prostituindo diante da presença de Deus, ficar fazendo coisas erradas diante da presença dele e falando que não, tá tudo bem, ele conhece meu coração, fazendo coisa errada dentro da igreja. Gente, o que mais tem são pessoas infiéis dentro da igreja, porque elas acham que, tô ali indo na igreja, tá tudo bem, já tive a minha cota com Deus. Que cota é essa? Você não pode ser religioso, você tem que ter comunhão verdadeira com Deus. Você tem que ter ali todo santo dia uma comunhão com Ele. Mas eu não consigo ter, eu não consigo incluir Ele nisso, não consigo fazer isso. Meu filho, dá um jeito. Se você dá um jeito para pecar, por que você não pode dar um jeito para fazer a vontade de Deus? Eu mesmo não consigo todos os dias buscar Ele. Às vezes eu quero fazer a minha vontade, às vezes eu quero fazer isso, mas é necessário que eu lute contra essa vontade, porque já está escrito na Bíblia que a gente tem que negar a nós mesmos. Se a gente continuar negando a nós mesmos, querendo fazer a vontade de Deus, a gente vai ter Ele como, a gente vai ser reconhecido por Ele como filho, porque ser filho de Deus não é fazer a vontade do mundo. Você está sendo escravo de Satanás. Para ser reconhecido como filho de Deus, você precisa fazer a vontade do Pai. E como eu sei que essa é a vontade do Pai, tendo comunhão com Ele todos os dias, buscando Ele, mesmo quando Ele não fala, buscando Ele mesmo quando Ele está te mandando um monte de tribulação, buscando Ele mesmo quando você quer rasgar a tua veste e falar: chega, não quero mais isso.
é você buscando Ele todos os dias. E e a gente não pode dar desculpa, eu sou muito infiel, Deus não vai me querer. Não. Deus te quer mesmo você sendo infiel. Mas quando você entra na presença dele, quando você quer ele verdadeiramente, ele não aceita do jeito que você está. Você pode cair, mas se você continuar do mesmo jeito que você está com ele, não é Deus que está trabalhando no seu coração. Então, é necessário com que a gente entenda qual que é a vontade de Deus. Eu não sei o que sabe, todos os dias você passa. Eu não sei o que exatamente todos os dias você está enfrentando, ou qual é a sua luta diária contra si mesmo. Eu não sei o que exatamente você tem, mas é necessário que a gente tenha firmeza naquilo que a gente quer. É necessário que a gente vá e queira a vontade de Deus. Como eu sei que isso é a vontade de Deus, é necessário que a gente faça discernimento a Ele. Ele vai responder a gente, é necessário que a gente faça isso de todo o coração para que Ele venha se revelar diante de nós. E a coisa mais bonita que se pode ver é Deus nas dificuldades. É difícil. Eu sou uma pessoa que não consigo ter Deus nas minhas dificuldades. Eu só quero ter Deus na minha alegria. Mas é necessário que a gente tenha Deus nas nossas tribulações, porque ali hoje Ele se revela mais. Então, quanto mais a gente é infiel com Deus, mesmo procurando ser fiel a Ele é fiel conosco. Então, o casamento de Uzias com aquela prostituta não foi para humilhar ele, foi para mostrar que assim é Deus com nós, que a gente se casou com Deus, mas a gente se prostitui todo santo dia diante da face dele. Então é para mostrar a infidelidade que a gente tem, para que a gente venha melhorar. E é isso, né, gente? É necessário ter mais fidelidade com Deus, é necessário ter mais comunhão com Deus, é necessário ter tudo com Ele, porque tudo Ele nos dá. Então é necessário que a gente agradeça todos os dias, agradeça por tudo. E é isso, né, gente? Que essa mensagem tenha falado no seu coração, que você possa reconhecer que a sua infidelidade diante de Deus não vai tornar Ele menos fiel. Pelo contrário, Ele vai continuar sendo o mesmo Deus de sempre, desde a fundação do mundo, desde agora, na graça dele. Então, Ele vai ser fiel. Ele sempre vai ser fiel. Ele nunca vai mudar. Mesmo que a gente tá ali todos os dias pecando contra a face dele, Ele nunca vai mudar. Tudo pode mudar, mas Deus nunca muda, porque é maravilhoso, né, gente? E é isso, que nós possamos reconhecer verdadeiramente que a gente erra todos os dias. Não vamos olhar para as circunstâncias, não vamos olhar para as outras pessoas e dizer, ele é menos pecador que eu. Não, todo mundo é pecador igual. Eu peco, você peca, todo mundo peca. Não tem. Quem fala que não pega já tá mentindo. É mentiroso. Quem é? A Bíblia descreve mentiroso como pecador. Então, tá mentindo, é pecador. Então todos nós pecamos. Ninguém é perfeito. Mesmo que aquele se engrandeça, mesmo que aquele se venha falar que é melhor que Deus, é necessário que a gente reconheça o quão errado somos nós. E que a gente reconheça o nosso erro. Deus é fiel para nos perdoar, porque Jesus já pagou o preço por nós. Então é necessário que você reconheça a sua infidelidade com Deus e comece a sua fidelidade. Assim como eu, nós devemos parar de dar desculpa para Deus. Porque Deus não deu desculpa para nos amar. Mas a gente dá desculpa para amar Ele. Então, vamos reconhecer que a gente está errado. Vamos se arrepender, se prostrar, se humilhar diante dele, não porque não para ele se sentir melhor. Deus não precisa da gente, é a gente que precisa dele.
Ah, então por que que ele mandou o seu filho para morrer no nosso lugar? Porque ele nos ama. Ele chegou até a gente para nos amar. Assim a gente deve amar ele como ele nos amou. E é se humilhando, se prostrando, morrendo todo dia por ele. E é isso, né, gente? Muito obrigada pela meditação de hoje. Que você possa meditar nisso hoje. Que você possa se prostrar, se humilhar diante de Deus todos os dias. Não tenha vergonha. Eu sei, o mundo vai falar, vai tudo falar. Mas não tenha vergonha de se prostrar e se humilhar diante de Deus. Porque Deus é maravilhoso, Ele é capaz de fazer absurdos na nossa vida. Mas não vamos procurar Ele só porque Ele pode fazer absurdos na nossa vida. Vamos procurar Ele para que a gente morra diante dEle, para que a gente se humilhe diante dEle. Vamos amar Ele. Não vamos procurar Ele como se fosse o gênio da lâmpada. E vamos parar com a religiosidade, né, gente? Vamos parar de ir na igreja e... Não vamos parar de ir na igreja, né? Vamos parar de ir na igreja só por obrigação. Vá na igreja porque você quer o amor de Deus. Não vá na igreja porque você quer mostrar para os outros. Cuidado. Satanás, ele não precisa te tirar da igreja para falar que você é dele. Você pode estar dentro da igreja, mas seu coraçãozinho, ó, pode estar lá, ó, lá longeão. E ele tá lá, ó, é isso aí que eu quero. Então toma cuidado, vigia. Ai, mas é uma luta pra ter Deus, mas é uma luta pra ter santificação. Meu filho, é a melhor luta que você pode escolher. É justo que custe muito caro nessa vida o céu. É justo. É um preço justo que você tá pagando. Não tá sendo injusto. Sabe o que é injusto? O mundo de hoje. Sabe o que é injusto? As coisas que tá acontecendo no governo de hoje. Isso é injustiça. Mas agora, Deus querer a tua santificação para você ganhar o céu não é justo. É justo. Então se santifique. Se prepare todo dia. Porque quando Deus voltar e você ficar para trás, você vai ver o erro que você cometeu. Então é necessário que a gente tenha firmeza com Ele. Tenha comunhão com Ele. É claro, eu tô falando isso aqui, eu estou tendo comunhão com Ele, mas no dia de amanhã eu posso muito bem cair e não querer ter mais nada com Ele. Então eu também tenho que tomar cuidado. Então, vamos vigiar, vamos orar, vamos ficar acordado, né? Porque ninguém quer ficar pra trás, né? Mas é aquela coisa, não vamos buscar Ele também só porque a gente não quer ficar pra trás. Vamos buscar Ele porque a gente precisa dEle, a gente necessita dEle. E é isso. Muito obrigada. Eu espero que você tenha gostado dessa meditação. Se isso falou seu coração, compartilhe essa meditação. E é isso, né, gente? Fique com Deus e até a próxima meditação.